Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo 8. E nós vamos falar hoje sobre esse caminho do deserto. Eu vou ler, você me acompanhe, por favor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar mais uma vez com você. Bendito Deus, obrigado por hoje. Obrigado por esse tempo em que eu e meus irmãos podemos voltar os nossos olhos para a beleza do teu favor. Obrigado pela cruz, Jesus. Obrigado por teu sofrimento no nosso lugar. Queremos, nesse período, caminharmos contigo, junto com os teus passos, em toda a tua trajetória, a fim de olharmos para o seu exemplo e sermos mais parecidos contigo. Nos ajuda essa manhã, então, à luz da tua palavra, a olharmos para as tentações dos nossos corações e encontrarmos a resposta, não na entrega, em ceder, mas encontrarmos respostas na tua palavra para vivermos uma vida que te glorifica. É assim que oramos, em teu nome. Amém. Há alguns anos eu li uma matéria a respeito de um explorador que ele atravessava sozinho uma região desértica, extremamente hostil, extremamente seca. E ele levava consigo, nessa sua trajetória, na sua caminhada, água suficiente para alguns dias apenas. Essas pessoas que gostam de fazer aventuras, sabe? Esses esportes de aventura. Ele levava consigo, então, apenas água suficiente para alguns dias. E ele confiava que ele encontraria um poço antigo que estava indicado no mapa que ele tinha quando ele pensou aquele trajeto. Depois de muito ele caminhar por aquele lugar, por aquela trajetória, debaixo de um sol escaldante, de um lugar seco, ele já estava exausto, desidratado, ele finalmente encontrou aquilo que parecia ser aquele poço. Era uma bomba manual, enferrujada, desgastada, ao lado de um reservatório seco de água. E ao lado tinha uma placa escrita, havia uma placa com um papel escrito que havia ali uma garrafa e que ele, tampada, e que ele deveria pegar a água que estava dentro daquela garrafa e ele não deveria beber aquela água para saciar a sua sede. Ao contrário, no bilhete então estava escrito: use esta água para molhar a bomba, não beba água. Se você fizer isso, a bomba funcionará e haverá água suficiente para você. Quando terminar, encha novamente a garrafa para o próximo viajante. O homem estava então diante de um dilema cruel.
Se ele bebesse a água da garrafa, ele sobreviveria, ele mataria a sua sede, ele encontraria a satisfação que a sua necessidade naquele momento dizia para ele que era importante. Mas provavelmente ele não sobreviveria ao restante da caminhada. Ele não ia sobreviver o depois, e ele morreria logo em seguida. Mas, se ele seguisse o conselho do bilhete, se ele derramasse a água sobre aquela bomba, e ela também não funcionasse, ele iria morrer. Então, o que fazer diante desse dilema? Satisfazer a sua necessidade, beber aquela água e correr o risco de não chegar até o final da trajetória, ou atender o convite do bilhete, molhar a bomba e crer que ela funcionaria e que a partir disso teria água para que ele pudesse satisfazer sua sede, encher suas vasilhas e continuar a sua caminhada. Depois de alguns minutos de luta interior, pensando o que ele iria fazer, ele decidiu confiar no bilhete. Eu não sei o que você faria. Esse homem, ele confiou naquele bilhete. Ele derramou toda a água que tinha naquela garrafa sobre a bomba. E quando isso aconteceu, ele começou a bombear e nada aconteceu inicialmente. E ele bombeou novamente, já começou a ficar um pouco desesperado, nada estava acontecendo. Mas de repente, a água começou a jorrar. Até que aquele jato de água subiu e começou a sair, enchendo todo aquele reservatório que estava seco. E ele então bebeu água, ele lavou o seu rosto, ele encheu os recipientes, e antes de partir, ele encheu novamente aquela garrafa, e ele então resolveu acrescentar uma frase naquele bilhete que estava ali, naquela placa. E a frase que ele escreveu foi a seguinte: é verdade, funciona, confia. É isso que ele escreveu. A nossa vida é mais ou menos assim, não é mesmo? Na nossa vida, eu e você somos colocados em situações, em meio a dilemas, que nós somos tentados a tomar decisões que vão responder e determinar todo o restante da nossa vida. Quando estamos cansados, quando estamos feridos, quando pessoas nos machucam, quando provações nos angustiam, porque a gente não sabe o que fazer, quando nós estamos carentes de afetos, nós vamos dia a dia, situação a situação, assustados, solitários, ouvindo vozes dizer para que eu e você tomemos uma decisão. E na maioria das vezes, essas vozes dizem para a gente resolver as coisas do nosso jeito. Tome a água, resolva assim, pare aqui, faça dessa forma, porque nós somos movidos pelas circunstâncias da vida, sejam elas necessidades, sejam elas afetos desiludidos, sejam coisas, enfim, eu e você sempre reagimos às circunstâncias da nossa vida. Quando Deus está do outro lado, com um bilhete dizendo para nós fazer diferente. E a resposta de Deus para mim e para você é: confia, é verdade, eu vou cuidar de você. Mateus nos mostra que antes de ir para a cruz, Jesus também foi conduzido por situações difíceis na vida. No seu ministério, antes dele iniciar, Jesus também passou por dilemas difíceis. E quando ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto por Satanás, ele entrou e enfrentou exatamente essa batalha que eu e você enfrentamos todos os dias na nossa vida. Confiar na nossa capacidade de resolver os dilemas, de dar uma resposta às circunstâncias da vida, ou confiar no Deus que vai agir independentemente das circunstâncias na nossa vida. Há 3 verdades aqui que eu quero conduzir você essa manhã, para que você perceba no texto esses dilemas e como Jesus respondeu esses dilemas quando foi tentado por Satanás. O primeiro, ele está aqui nos versículos 1 a 4.
uma verdade que vai dizer para a gente que toda tentação, todo desafio é uma mentira para nos fazer duvidar do cuidado de Deus nas nossas vidas. Toda tentação, toda provação será uma mentira para que você tente acreditar nela e assim duvidar do cuidado de Deus na sua vida. Olha o que está nos versículos 1 a 4, acompanhe comigo, fique com a sua Bíblia aberta. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E isso já é muito intrigante para nós, né? Porque no tempo em que a gente vive, nós não acreditamos que cristãos passam por provações ou por desafios. No entanto, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vão dizer para a gente esse depoimento de Jesus compartilhado com seus discípulos, dizendo que logo após ele ser batizado, logo após ele ver a glória do Deus Pai, logo após ele ver a beleza que ocorreu do seu batismo, Deus Pai falando com ele, o Espírito Santo descendo sobre ele, agora ele é levado pelo Espírito Santo. E essa palavra levado aqui, conduzido, talvez na sua tradução, ela quer dizer que era a mão soberana de Deus conduzindo a história. Ou seja, não é um acontecimento por acaso. Não é o diabo que agora viu Jesus se batizando e disse, eu vou tentar impedir isso. Não, é o próprio Deus conduzindo o seu Filho amado para um lugar de tentação, desafios e dificuldades, a fim de que ele pudesse aprender, por meio das experiências humanas, o Deus homem, a confiar plenamente no seu Senhor e no seu Deus, a fim de que por meio do seu sofrimento, como diz o autor aos Hebreus, eu e você pudéssemos olhar para ele como o exemplo do homem de dores, que foi tentado em todo tempo, que foi sofrido no seu ministério, mas sem pecado algum, ele venceu e venceu para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Então, a tentação começa a aparecer no versículo de número 2. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E aí, olha o que diz o versículo 2. Depois de jejuar, as disciplinas espirituais nesse período aparecendo, 40 dias e 40 noites ele teve fome. É isso que o autor vai dizer para a gente. Jesus está se separando depois daquele momento de batismo para um momento de oração, jejum, uma disciplina espiritual, e nesse período ele é tentado por Satanás. E depois disso, durante esse período, o autor vai dizer para a gente que ele teve fome. A tentação, ela começa nas nossas vidas quando a necessidade surge. Quando eu e você estamos diante de realidades reais da nossa vida e nós precisamos, em alguma medida, fazer alguma coisa. O autor, o evangelista, está dizendo para mim e para você que Jesus Cristo teve fome. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. E na sua humanidade, como eu e você, ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Teve os mesmos dilemas que eu e você temos. E essa tentação começa a partir de um quadro de necessidade real. E esse quadro de necessidade real, ele parece incompatível com o amor de Deus. Como assim o próprio Filho de Deus está passando necessidade? Ele tem fome. Ele acabou de ser batizado e ouviu Deus Pai dizendo, este é o meu Filho amado a quem eu me comprazo, a quem eu escolhi. E agora ele está sendo tentado, está sofrendo, é conduzido por Deus a uma situação difícil na sua vida, e ele está experimentando fome. Não parece incompatível com o amor que é revelado no batismo?
Não parece incompatível você dizer que é cristão, filho de Deus, você estar orando, estar cuidando da sua vida para honrar a Deus, e parece que as coisas não acontecem da forma como você gostaria? Você está se esforçando no seu casamento, mas parece que as coisas ainda assim não vão. Você se dedica ao cuidado com seus filhos, você os orienta, mas parece que as palavras não entram na cabeça deles. Você está diante de fomes reais. Teve fome. Jesus, então, quando está diante de necessidades reais, Satanás resolve se aproveitar dessa situação. Olha o que está no versículo de número 3. No versículo de número 3, o autor diz assim: o tentador, o diabo, ele aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Percebe comigo uma coisa: Satanás não cria necessidade. Ele não cria o dilema que Jesus está enfrentando, mas ele explora a situação que Jesus está passando para querer tirar proveito dela. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Às vezes a gente culpa o diabo sobre todos os acontecimentos da nossa vida. Tem uma piadinha que eu já contei aqui, vou contar outra piada de pastor, você sabe como que é, né, meu irmão? Então, me perdoe de antemão. Diz que o diabo estava sentado na calçada chorando, triste. E aí perguntaram para eles: diabo, o que foi? O que está acontecendo com você? Por que você está triste, chorando? E ele disse também: tudo eu, tudo eu, tudo eu. Mas não é assim que funciona. A gente responsabiliza Satanás por todo e qualquer acontecimento. É o diabo, só pode ser ele. É o inimigo, está amarrado. É assim que a gente faz. Mas a verdade é que as realidades da nossa vida, elas acontecem, meu irmão, porque nós vivemos num mundo caído, afetado pela queda, e desde o Éden, eu e você estamos sofrendo as consequências das escolhas dos nossos primeiros pais. Nós, em Adão, resolvemos ofender a Deus e nos separar dele, e desde então nós estamos colhendo as razões, os frutos dessa desobediência. Fora que eu e você muitas vezes escolhemos as guerras que queremos lutar e atraímos para nós as consequências das nossas escolhas. Mas nós responsabilizamos Satanás. Mas Satanás não cria necessidade, ele explora o nosso coração. Tocqueville, um pensador político francês, ele disse uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com você. Ele disse o seguinte: as alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. As alegrias incompletas deste mundo nunca satisfarão o coração humano. Porque eu e você vivemos diante dessas circunstâncias de realidades todos os instantes. Sedes e fomes pelas coisas dessa vida que nunca parecem nos satisfazer. Frequentemente, elas aparecem no meio de cansaços, escassez, dor, ausência e solidão nas nossas vidas. Mas aí, diante dessas circunstâncias, eu e você começamos a ouvir vozes clamando pela nossa fidelidade. O diabo nos dizendo, explorando as nossas necessidades: vai lá, seu casamento não está bom, olha para aquela moça que está te dando mole, conversa com ela. A gente começa a ter dificuldade para pagar as nossas contas, então vem o diabo e começa a explorar as necessidades. Você não precisa declarar isso não, está tudo certo, faz dessa forma. Ele começa a propor para nós, tal como ele propôs ao Senhor: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. O que o diabo está fazendo é explorar a necessidade que Jesus tinha de fome, propondo a ele que ele desse uma solução para os seus problemas. Existe uma historinha sobre um homem que tinha um cavalo, que era um cavalo selvagem. Ele encontrou esse cavalo difícil de domar, e quando ele estava tentando domar esse cavalo, ele se soltou e destruiu tudo que havia do seu vizinho, toda a plantação do seu vizinho,
tudo que ele havia construído como agricultor. E isso gerou uma guerra entre as famílias, um matando o outro. E então chegaram no diabo e falaram assim: diabo, foi você que soltou o cavalo, foi você que fez tudo isso, você que gerou toda essa circunstância. O diabo disse o seguinte: eu não fiz nada, eles fizeram tudo, eu só provoquei que eles soltassem o cavalo. Ou seja, o diabo explora as nossas necessidades reais e eu e você fazemos todo o restante. O objetivo aqui de Satanás, sabe qual é, meu irmão? Nos fazer duvidar do cuidado de Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 3. O tentador se aproxima e diz: se és o filho de Deus. Como assim? Jesus havia acabado de ser batizado e ouvido o Pai dizendo para ele: tu és o meu filho amado. E agora, diante de uma necessidade real, o que está em jogo é a fidelidade, é a paternidade de Deus. É assim que nós vamos nos relacionar. Se você é o filho de Deus, é assim, a partir da dúvida, do contexto, da insegurança, que a gente vai se relacionar. Se esse convite é entendido da forma correta, o que o diabo está fazendo aqui é tentar questionar o amor leal de um Deus pelo seu filho. Esse Deus homem, que está diante de uma necessidade real, está ouvindo agora o seu tentador dizer para ele que o problema não é pão, que o problema não é a necessidade, mas é a confiança em Deus no meio das dificuldades da vida que nós passamos. E no meio das necessidades e dificuldades reais, em quem eu e você confiamos? No que eu e você depositamos a nossa confiança? A gente ouve todos os domingos, em todo instante, pelas redes sociais, mensagens e mais mensagens, que nós somos filhos amados de Deus. Mas quando as circunstâncias aparecem, quando a depressão bate na nossa porta, quando os remédios são a única solução que a gente tem, quando a gente está diante de necessidades reais, angústias da alma reais, onde a gente deposita a nossa confiança? E aí o diabo insinua: se Deus é seu pai, por que você tem fome? É isso que o diabo está fazendo. Se você é de fato filho de Deus, por que você está passando por estas coisas? O alvo não é pão, é confiança em Deus. Então talvez com você seja da seguinte forma: se Deus é bom, por que você está doente? Por que você está lidando com câncer? Se Ele cuida de você, por que você perdeu o emprego? Se você de fato é um filho amado de Deus, por que você está sofrendo? Um homem cheio de graça e do poder de Deus agora está sendo tentado por Satanás, a fim de que a sua confiança em Deus seja abalada. E aí então o que ele propõe na sua tentação? Ele quer substituir a confiança em Deus por autonomia. E então ele diz o seguinte, olha o final do versículo de número 3. Manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, já que essa confiança está abalada, já que você não pode confiar nesse Deus, o que você precisa fazer é abrir mão disso. Abrir mão da dependência dele, abrir mão da confiança dele e agir pelas suas próprias mãos. Isso é adâmico. Isso é o grito do Éden. Manda que estas pedras se transformem em pães e resolva o teu problema. Vai lá. Sua esposa não está dando a mínima para você. Dá o seu jeito. Resolve da sua forma. Mas faz alguma coisa para essa necessidade real ser resolvida. E aqui, meu irmão, está a raiz do pecado. Colocar a satisfação das nossas necessidades acima da obediência a Deus e da dependência a Ele. É aqui que o diabo toma o lugar do nosso coração e começa a agir na nossa vida. Satanás coloca desobediência como algo que é razoável, como algo que é urgente, que é atraente, que é necessário. Ele está dizendo o seguinte, olha, não dá para confiar nesse Deus. Então tome uma decisão,
transforme as pedras em pães e mate, satisfaça as suas necessidades. Tem uma música que os irmãos mais antigos, mais velhos vão se lembrar, e você também já deve ter cantado em algum casamento, uma música do Menudo chamada Não Se Reprima. Eu sabia que vocês iam lembrar. E a música tem um trecho que diz assim: vá em frente, entre numa boa, porque a vida é uma festa. Não controle, não domine, não modele. Tudo isso faz muito mal. Deixe que a mente se relaxe. Faça o que mandar o seu coração. Por isso, canta, dança, grita. Né? Não se reprima. Não se reprima. Essa é a tentação que o diabo nos coloca diante de necessidades reais. Essa mentira que nos faz duvidar do cuidado de Deus e trocar dependência por autonomia e achar que a partir da nossa ação a gente vai conseguir satisfazer nossas necessidades reais. E então o grito do nosso coração é: vai lá, vai em frente, não se reprima. Tudo isso faz muito mal. É o diabo dizendo para mim e para você que existe uma forma de encontrar respostas mais fáceis do que no cuidado de Deus, mesmo em situações difíceis. Deixa eu te perguntar uma coisa: quantas decisões eu e você tomamos movidos apenas pela urgência da necessidade e não consultamos Deus sobre que passos que a gente deve tomar? Não tenho tempo para isso, eu preciso tomar uma decisão agora. E a gente se importa com Deus? Não. Quantas vezes interpretamos dificuldades como evidência do abandono de Deus nas nossas vidas e nunca como expressão do seu cuidado querendo se revelar para nós? Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Mas a gente sempre é capaz o suficiente de interpretar que luta, que provação, que tempestade é abandono de Deus. E aí a gente ouve uma teologia maldita sendo pregada em alguns púlpitos, dizendo que você tem que decretar, porque você é filho do rei, que você não pode aceitar, que você tem que colocar Deus no canto da parede. Então é o diabo dizendo: vai! Se tu és o filho de Deus, se você de fato acredita nisso, então tome uma decisão, haja pela sua própria mão, porque Ele não é confiável. Ele te deixou diante de uma necessidade real na sua vida. A Quaresma nos convida exatamente ao oposto. Aprender a depender de Deus, mesmo quando sentimos sua falta. Mesmo quando nós não conseguimos ver o sol brilhar. Mesmo quando a nossa visão estiver obscura. Na Quaresma, nós somos chamados, ainda que conduzidos aos desertos da vida, às necessidades reais da vida, não a ceder à autonomia, não a tomar decisões pelas nossas próprias mãos, mas a depender de Deus em todo e qualquer situação da nossa vida. A Quaresma coloca o nosso coração no lugar certo a partir da verdade do Evangelho. Porque nem tudo o que precisamos deve ser satisfeito imediatamente. Nem tudo o que precisamos é ação, mas é dependência. Nem toda escassez é ausência de Deus. E aí então Jesus vai nos dar o exemplo que nós devemos seguir diante de situações assim. Olha o versículo de número 4. Jesus então respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto que Jesus cita, quando ele diz está escrito, ele usa a palavra de Deus para combater a tentação. A forma que eu e você fazemos diante das tentações geralmente é ceder a elas. E às vezes a gente até acha que ser tentado é pecado, mas não é, meu irmão. Ser tentado não é pecado. Ceder é pecado. Tiago nos explicou muito bem isso.
Quando eu e você somos envolvidos por tentações, nós estamos nessa guerra. E aí, nessa guerra, às vezes a gente acredita que não tem mais nada para ser feito, então colocamos em xeque a confiança de Deus nas nossas vidas. As nossas vidas estão, parece que, num dilema, e a gente age cedendo. E então pecamos, somos conduzidos ao pecado. Mas ser tentado não ceda. Ceder é pecado. A resposta que a palavra de Deus nos dá, o exemplo, é o exemplo do próprio Cristo, que se firma na disciplina da palavra de Deus para combater as suas tentações. E ele diz, está escrito. Sabe como eu e você vencemos as tentações de Satanás na nossa vida? A gente vence Satanás, não pela força do nosso braço, mas pela palavra de Deus. É assim que a gente vence. E quando ele cita esse versículo, esse texto, ele está fazendo menção a Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Depois você pode ler esse texto. E olha que curioso quando Jesus está usando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele está lembrando daquilo que aconteceu com Israel no deserto. Quando Israel estava no deserto e ele sentiu necessidade de pão, necessidade das coisas, eles quiseram também resolver da sua forma. Não era melhor ter ficado no Egito? Lá a gente tinha pão, lá a gente tinha comida. E então o que o Senhor fez é mostrar para o seu povo. E no versículo 3 do capítulo 8, o autor diz o seguinte, que foi Deus que conduziu o povo ao deserto para que eles pudessem aprender a confiar e depender de Deus. E então Deus manda codornizes, você conhece a história, Deus manda maná para o seu povo. Então o que isso significa, Jefferson? O que o Senhor Jesus está dizendo para o diabo não é que ele tem que esperar o pão vir do alto, como aconteceu com Israel. Não, o que ele está dizendo é que ele precisa confiar em Deus, tal como o povo de Israel precisou confiar, que Deus iria cuidar deles em toda e qualquer situação. O que nós precisamos não são dos pães dessa vida, embora eles sejam importantes, mas o que eu e você precisamos é confiar em Deus, que quer com pão, quer sem pão, Deus vai com toda a certeza cuidar de você e da sua família. Então, quando as tentações vierem a você, quando você, diante de necessidades reais, se ver em xeque, você precisa lembrar do exemplo de Jesus Cristo, que afirma que a vida não depende apenas de recursos materiais e de satisfações temporais desse mundo, mas que a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos confiar em Deus Pai, mesmo quando a provisão não é visível para as nossas necessidades. Agora, se a primeira tentação busca destruir nossa confiança no cuidado de Deus, a segunda busca perverter nossa confiança na sua proteção. Olha o que está escrito nos versículos 5 a 7. Nos versículos 5 a 7, o autor diz assim: então, depois que o diabo ouviu isso, ele levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, novamente, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha o que está acontecendo aqui, meu irmão. O diabo tenta Jesus a partir das suas necessidades. E agora, quando ele ouve a palavra de Deus, sendo o instrumento que combate a sua tentação, o que ele faz? Ele usa a palavra de Deus para poder tentar Jesus novamente. Ele diz assim, é a Bíblia que você quer? Então tá bom, então vamos lá, eu vou citar a Bíblia para você também. Só que o que está por trás aqui é que uma falsa fé, ela não confia em Deus de fato. Ela exige que Deus prove a sua fidelidade. É isso. Confiar em Deus não é esperar que Ele prove a você a sua fidelidade.
é confiar, ainda que você não tenha nada nas mãos para se agarrar. E ter certeza de que o Deus que você serve não soltará a sua mão. É essa fé que o autor de Hebreus nos ensina. É esse firme fundamento que não depende de coisas visíveis ou palpáveis para se agarrar, mas ainda assim confia no Senhor. Deixa eu te ajudar a entender isso no texto. O cenário mudou. Satanás então pega Jesus, leva ele do deserto ao pináculo do templo, e ele diz, o lugar mais religioso. Ele leva Jesus para o centro da religiosidade, e o ataque então vai se aprofundar. Ele usa a mesma estratégia. Dúvida na confiança de Deus. Se és o Filho de Deus. Olha o que está no versículo de número 6. Se você é o Filho de Deus, só que a questão aqui não é mais provisão. A questão agora é proteção. Na primeira tentação, a insinuação foi, Deus não cuida de você. Agora se Deus cuida de você, Ele precisa provar isso. Ele precisa provar que Ele está cuidando da sua vida. Então, como é que Ele faz isso? Ele cita os versículos 11 e 12 do Salmo 91. Olha lá. Ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos ele o segurarão para que você não tropece com o seu pé em pedra. Olha que interessante, o próprio Satanás usando a palavra de Deus para tentar. Nessa segunda verdade, eu e você somos tentados a compreender que a tentação é uma mentira para nos fazer exigir de Deus provas da sua fidelidade. Então o diabo diz assim, lance-se daqui, e ele vai cuidar de você. E se ele não cuidar, isso é prova de que você não pode confiar nele. Então faça isso para que ele responda ao seu comando, e então você possa confiar nele. Ele distorce a palavra de Deus no seu contexto. O diabo é o pai da mentira, ele é o pai dos hereges. Olha o que está escrito, abra sua Bíblia comigo, no Salmo de 91, na estrofe de número 9, para que você entenda por que o diabo está mentindo quando ele usa os versículos 11 e 12. Porque ele só pega os benefícios da relação com Deus. Olha, quando você então, sendo filho de Deus, estiver precisando de uma prova, veja, ele dará ordem a seu respeito para que os seus anjos te protejam os seus caminhos, eles vão te segurar. Mas esses são os benefícios. E os benefícios, eles estão condicionados ao que está escrito na estrofe de número 9. Olha o que está escrito. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Sabe o que Davi está dizendo para mim e para você? Quando você estiver diante de necessidades reais, o que você precisa não é de provas para confiar na fidelidade de Deus. Você não precisa do resultado de um exame para saber que Deus vai cuidar de você, ainda que você esteja doente. Sabe o que você precisa? Você precisa fazer do Altíssimo o seu abrigo. Você precisa se esconder nele, não no resultado de um exame, não na certeza de uma promoção, não nas coisas criadas. Você precisa fazer do Senhor o seu refúgio em toda e qualquer situação. Então, quando Deus for o teu abrigo, e não as coisas desse mundo, não o teu dinheiro, não a cor do seu cartão, não o carro que você tem, não tua casa bonita, não o teu diploma, o teu PhD, então você pode ter certeza que Ele vai cuidar e proteger você em todos os seus caminhos. Mas o que o diabo diz para Jesus é outra coisa. Ele apresenta os benefícios, ele não apresenta o que está atrás disso. Ele é o pai da mentira. Isso pode parecer espiritual, mas não passa de incredulidade. E sabe o que isso ecoa, meu irmão? O que aconteceu lá em Êxodo 17, em Massá, quando o povo de Israel também estava duvidando do Senhor, de que Ele poderia prover água para o povo, para que eles pudessem beber.
A gente não confia em Deus, a gente não faz dele o nosso abrigo. A gente faz das coisas criadas, palpáveis, aquilo que vai responder às angústias do nosso coração. E em Massá, o povo faz a seguinte pergunta: ele está no meio de nós ou não? Porque se ele está no meio de nós, ele vai prover a água que a gente precisa. Então é isso que eu e você faz todos os dias. A gente faz uma busca incessante por sinais. A gente procura a irmã do coquinho para ver se tem uma luzinha na nossa cabeça. Você não está vendo nada, Deus não te disse nada ao meu respeito, porque a gente precisa de provas para confiar em Deus. A gente precisa de razões para poder descansar nele e ter ele como a nossa confiança. A gente toma decisões imprudentes na vida, justificando elas como um ato de fé. Não, eu fiz isso daqui porque é um passo de fé que eu estou dando. Eu vou dar o passo, Deus vai colocar o chão. Não, irmão, isso é imprudência. Isso é ser imprudente. Você quer dar o passo? Confie no teu Senhor, consulte a Deus sobre o que você deve fazer na sua vida. Mas não haja desesperadamente acreditando que Deus está à sua disposição para provar a você todas as vezes a sua fidelidade e o seu amor leal. Não, Ele já provou isso quando enviou o seu Filho e Ele morreu na cruz por você. Então para de usar Deus como um fantoche das suas imprudências e atitudes, dando nome isso de ato de fé. Espiritualidade baseada em espetáculo, acreditando que isso te faz um super crente, um super relacionamento com Deus. Exigências de respostas imediatas. Se isso daqui não acontecer, então Deus não é comigo. É mesmo. Quer dizer que o Filho de Deus veio aqui por nada. E isso não é suficiente para você, cara pálida. Essa é a verdade do Evangelho. Não confiar em Deus é um pecado, mas testar a sua fidelidade é tal como também. Testar a Deus na nossa relação com Ele, a fim de que Ele prove a sua fidelidade por nós, não é espiritualidade, é barganha com Deus. Mas olha o que uma fé madura vai nos mostrar. Uma fé que descansa na fidelidade de Deus sem exigir garantias. Versículo de número 7. Jesus responde: também está escrito. Olha que curioso, o diabo usa a palavra e distorce, tira o texto do contexto. Então Jesus coloca no contexto, ele diz: olha, também está escrito. Você está pegando um texto isolado para justificar a sua heresia. Então deixa eu te contextualizar. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E ele está citando aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. E quando ele faz isso, ele está dizendo para Satanás: a verdadeira fé não manipula Deus, mas confia nele. Então, veja, confiança diante das necessidades e proteção diante das necessidades. Onde está, então, a tua confiança? E quem é que te protege diante das situações difíceis da vida? Essa é a história do Evangelho. A história que não é manipulada por discursos espirituais baratos, mas a verdade do Evangelho que nos faz discípulos maduros de Jesus Cristo, colocando o nosso coração no lugar certo, para confiar em Deus, em tempo e fora de tempo, em circunstâncias difíceis e alegres, quer a gente veja sua proteção, quer os nossos olhos não as enxergue, Deus está cuidando de nós. Para encerrarmos, se essa realidade se aplica num ataque à nossa confiança e depois na nossa submissão a Deus, existe a terceira e última verdade que atinge o centro da existência humana, a nossa adoração. E perceba comigo, eu quero que você guarde de tudo que eu falei exatamente isso. O que o diabo quer, na verdade, é o teu coração. Ele quer a tua adoração. E toda e qualquer tentação na confiança em Deus e na sua proteção tem um único objetivo: que você
adore aos ídolos do seu coração. Toda tentação é uma mentira para colocar outra coisa no lugar de Deus no seu coração. Para que você não confie nele, ou para que você não acredite que ele pode cuidar de você e proteger você. A tentação suprema, então, é idolatria. É substituir Deus como nosso bem maior. Olha o que está escrito nos versículos 8 a 10. Depois, então, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E quando ele fez isso, ele disse: tudo isso eu te darei se você se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O que Satanás está fazendo agora, Jefferson? Qual é a tentação? O que Satanás está fazendo é dizendo a Jesus, com sutileza, o seu objetivo final. Nos versículos 8 a 9, ele oferece poder. A oferta é poder. Ele diz o seguinte: tudo isto te darei se você se prostrares e me adorares. Eu vou te dar os reinos do mundo, eu vou te dar o esplendor, a autoridade. Lembra que eu disse que o diabo é o pai da mentira? Colossenses vai dizer que tudo já era dele. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo lhe pertencia. João vai dizer que ele era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, e tudo que foi criado por causa dele. Tudo já era dele. Satanás não podia dar nada para ele. Sabe por que ele te engana? Porque diante das tentações ele faz acreditar que existe algo melhor que ele pode te oferecer do que o que você está vivendo. É mentira. Tudo que você precisa, você já tem. Um Deus amoroso cuidando de você. Em toda e qualquer situação da sua vida. Ele mostra os reinos do mundo e diz: eu vou te dar isso, se você, prostrado, me adorar. O que ele quer no final é tomar o lugar de Deus no seu coração. Adoração. Duas coisas estão acontecendo aqui. A primeira é que ele oferece um atalho, um plano alternativo ao plano de Deus. Como assim, Jefferson? Em Lucas capítulo 9, versículo 22, o Senhor Jesus diz o seguinte, que é necessário que ele sofra. É necessário que o Filho do Homem passe por esse sofrimento. É necessário que ele lide com a dor, o homem de dores, que ele passe por todas essas angústias. Então, o que o Satanás faz? Ele fala sobre dor? Não. Ele fala: olha, está vendo, todo esse poder é teu. Eu vou dar para você. Ele oferece autoridade sem sofrimento. Ele oferece glória sem obediência. Ele oferece coroa sem cruz. Messianismo sem redenção. Só que o autor aos Hebreus ensina que o plano divino incluía o sofrimento. O plano divino, no capítulo 2, versículo 10 de Hebreus, versículos 14 e 18, depois você pode ler, diz que Jesus precisava passar por todo o seu sofrimento para que eu e você tivéssemos nele o seu exemplo. Então Satanás faz o seguinte: vamos cortar caminho? Existe uma forma mais rápida de conseguir isso, e eu posso te dar. Sabe aquela pessoa que está curtindo sempre as suas fotos, e você não sabe por que ela está curtindo tanto? E aí você começou a olhar o Instagram dela também, e aí foi lá, viu uma foto antiga, lá do rolo debaixo da câmera, deu uma curtidinha também. É Satanás te oferecendo um atalho, irmão. Te dizendo que existe outro caminho para a felicidade fora do seu casamento. Sabe essas propostas que você ouve no seu coração, dizendo para que você haja assim ou haja aquilo com relação aos recursos que você tem? É atalho. Você não vai conseguir promoção puxando o tapete das pessoas. Você não vai conseguir os resultados mastigando a erva amarga da cobiça. Não, você não vai conseguir essas coisas assim. Se você fizer do Senhor o teu abrigo e do Senhor o teu lugar seguro, então você pode descansar no seu amor leal e no seu cuidado. Não existem atalhos. Segunda coisa que está acontecendo aqui, a essência de toda tentação tem um único objetivo:
trocar Deus por algo que assuma o trono do seu coração. Olha o versículo 9. Se você me adorares e se prostrares. O diabo não quer apenas desviar Jesus do seu propósito. Ele quer substituir Deus. O nome disso é idolatria. Toda ambição que desloca Deus do centro do nosso coração é idolatria. Pastor Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, vou dar um spoiler para você. Nós vamos estudar esse livro nos pequenos grupos agora, dia 28, PGzão. Nós vamos estudar esse livro. Nesse livro, pastor Tim Keller diz assim, o que é idolatria? E ele diz, um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial na sua vida, que caso você perca isso, você achará difícil continuar vivendo. Pode ser o seu filho a sua idolatria. Pode ser o seu carro. Essa poupança que você tem, porque você confia mais nela no Deus que te sustenta de todas as coisas. Sabe qual é a tentação de Satanás? Não é segurança, não é resposta às necessidades. Ele quer dominar o teu coração para que você se prostre ao dinheiro, para que você se prostre ao adultério, para que você adore todas essas coisas, acreditando que nelas você vai encontrar satisfação e contentamento. Hoje, essa idolatria assume muitas formas. Podemos não nos ajoelhar diante de uma imagem de Padrinho Cícero ou de Nossa Senhora Aparecida, mas a gente se ajoelha todos os dias diante de Mamon. A gente se ajoelha todos os dias diante de Afrodite, quando a gente está olhando para outros lugares e não para o nosso casamento. A gente negligencia a família pelo sucesso profissional. Bem-vindo, você está adorando o seu sucesso profissional ao invés de cuidar da sua família. A gente destrói amizades por promoção, a gente troca conforto por santidade, santidade por conforto, reconhecimento porque a gente quer ser visto e tapinhas nas costas por obediência. Vaidade com um corpo que sucumbe à saúde. A gente quer ficar tanto no shape, magrinho, não come nada, que a gente está desenvolvendo coisas atípicas no nosso corpo e a gente nem se dá conta. E a gente está se curvando diante do Deus, da beleza ou do nosso corpo. Qualquer coisa que assuma o trono do seu coração é um Deus a quem você está adorando. Mas o exemplo de Jesus é outro. E o exemplo de Jesus para você é esse. Olha o versículo de número 10. Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Não há outro Deus no nosso coração. Não há outro Senhor na nossa vida. Adore o Senhor. E que Senhor é esse? O seu Deus. E preste a Ele culto. Jesus está citando Deuteronômio 6,13, e Ele está dizendo, em outras palavras, que o caminho da cruz é, antes de tudo, um caminho de adoração exclusivo a Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa a sua necessidade, não importa os medos que você enfrente, e que você não consiga ver o cuidado de Deus com os seus olhos. Os caminhos da cruz nos levam, antes de tudo, há uma adoração exclusiva a esse Deus. E a única forma de nos libertarmos dessa influência tentadora, destrutiva, dos falsos ídolos do nosso coração, é voltarmos os nossos olhos e o nosso coração para o verdadeiro Deus que merece toda a nossa devoção. Mateus encerra esse texto dizendo o seguinte: então, quando ele responde isso, o diabo o deixou, os anjos vieram e o serviram. Jesus venceu onde todos falharam. Israel ele falhou no deserto. Nos 40 anos em que peregrinou, Jesus não falhou no deserto da sua tentação, nos 40 dias em que estava lá. Adão falhou no jardim, quando tinha tudo. Jesus
não falhou na sua tentação. Nós frequentemente caímos nas tentações diárias e elas se tornam pecados. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é o verdadeiro Israel. Ele é o verdadeiro Adão, o Adão perfeito. Ele é o verdadeiro Filho de Deus obediente. E ele não venceu apenas como exemplo, mas como nosso representante. O autor de Hebreus diz então o seguinte: quando você for tentado, e você se ver diante de necessidades difíceis, com medo de confiar, e que Satanás colocar dúvida no seu coração, então lembre-se, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Você tem um sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o que eu devo fazer? Aproxime-se dele. Aproxime-se, portanto, confiantemente no trono da graça. E essa disciplina da quaresma, por meio da palavra de Deus, da oração, do jejum, da comunhão com os santos. Aproxime-se de Deus e não das vozes que clamam pela sua fidelidade. Nessa quaresma, eu e você somos chamados a seguir o caminho de Jesus. Confiar no cuidado de Deus quando faltar provisão e nossas necessidades forem reais. Confiar na fidelidade de Deus sem exigir provas. E adorar somente a Deus acima de qualquer outro ídolo que clame pela sua fidelidade. Se você deseja fazer isso hoje, eu quero convidar você a orar. Curve sua cabeça, eu quero orar com você. Você vai fazer uma oração muito simples essa manhã. E você vai dizer a Deus: Deus, seja tudo o que eu preciso quando a minha fé falhar. Seja tudo o que eu preciso quando a confiança esgotar e as necessidades forem mais altas do que aquilo que eu estou vendo à minha frente. Faz-me confiar em Ti, ainda que eu não possa ver, ainda que os meus olhos fraquejem. Faz a minha vida depender de Ti, que eu me prostre somente ao Senhor e adore ao Senhor em toda e qualquer situação. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado por Teu amor leal. Obrigado por Teu cuidado nas nossas vidas. Obrigado por Teu exemplo que nos faz compreender que diante de necessidades reais, por mais que sejamos tentados a agir, nós devemos depositar nossa confiança no Senhor. E que a nossa fé não deve ser medida, a nossa espiritualidade não deve ser medida por provas, por exigências, por sinais. Porque ainda que a figueira não floresça, Senhor, ainda que não hajam frutos na vide, ainda que o produto da oliveira minta, nós adoraremos ao Senhor. Nossa vida pertence ao Senhor. Muda o nosso coração. Tira os ídolos que estão clamando pela nossa fidelidade, destrona-os hoje, e que nós se curvemos diante daquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. É assim que oramos em Teu nome.